Fala pessoal, tudo bem? Nesse rápido vídeo eu vou te explicar uma estratégia de redução de gastos. Peraí, William, como assim? Isso mesmo, eu vou te dar uma técnica que é uma ferramenta para que você possa mapear os seus gastos, mapear as suas despesas e criar um plano para redução de despesas. Isso leva em conta o quê? Leva em conta duas variáveis. Primeira delas, se a despesa é uma despesa fixa ou variável, ou seja, é uma despesa que todo mês ela é constante e uniforme, ela não muda de valor praticamente, ou uma despesa que mensalmente ela oscila muito o valor de acordo com o meu consumo. Se eu uso mais, eu pago mais, se eu uso menos, eu pago menos. Por exemplo, aluguel é uma despesa fixa. Por quê? Porque se eu usar mais a casa, se eu ficar mais tempo dentro de casa, eu não vou pagar mais. A TV a cabo é uma despesa fixa. Se eu assistir mais filme ou menos filme, eu não vou pagar mais por isso. Exceto pay-per-view e outras questões, né? Mas de forma bem geral. Já luz, combustível, mercado, restaurantes são despesas variáveis. Por quê? Porque quanto mais eu uso, quanto mais eu consumo, mais eu gasto. Legal, então essa é a primeira variável, se é uma despesa fixa ou uma despesa variável. Ok, o segundo ponto de análise seria se é uma despesa obrigatória ou uma despesa não obrigatória. O que é isso, William? Despesas obrigatórias são aquelas que a gente precisa para sobreviver. Então, sem elas, a gente não consegue sobreviver. Por exemplo, não tem como eu não me alimentar. Eu preciso comer para que eu possa sobreviver. Já as despesas não obrigatórias são aquelas despesas que, assim, são secundárias. Ou seja, salão de beleza, por exemplo, compras, vou comprar roupa, eu vou comprar, por exemplo, algum produto para mim, Uber, por exemplo, saídas, tudo isso são despesas não obrigatórias. Eu consigo eliminar, cortar ou reduzir sem que haja um impacto muito grande e eu não vou morrer por isso, vamos dizer assim. Legal, então vamos lá. Despesas fixas e obrigatórias. Você vai fazer todo o possível para adiar a redução. Por exemplo, eu tenho lá aluguel. Meu aluguel, eu estou precisando recortar custo, etc. Essas são as últimas despesas que eu vou mexer. Por quê? São despesas que são fixas, ou seja, eu tenho que pagar todo mês, e são despesas obrigatórias, não tem como me livrar delas. Então, eu vou tentar adiar essa redução, vou tentar reduzir só em último caso. Por quê? Porque elas são despesas mais difíceis de você trabalhar. Então, não tem como eu cortar. Para eu reduzir, geralmente eu tenho um processo mais complexo, por exemplo, financiamento, por exemplo, condomínio. Então, tudo isso são despesas que todos os meses eu tenho, são despesas fixas, obrigatórias, eu preciso delas. E se eu tiver que reduzir elas, serão mais complexas. Legal? Despesas fixas e não obrigatórias. Por exemplo, TV por assinatura, telefone, internet agora já é quase uma despesa obrigatória, né? Mas telefone, plano de saúde, etc. Essas despesas, que assim, não são obrigatórias, são importantes, muito importantes, dependendo delas, por exemplo, plano de saúde, mas não são despesas que sem elas eu não sobreviveria. Então assim, eu preciso renegociar. Então são despesas fixas, eu tenho que pagar todo mês, é sempre o mesmo valor, mas são despesas não obrigatórias, são despesas que eu preciso avaliar e dizer, será que eu consigo baixar o valor? Será que se eu chegar lá, negociar, trocar o plano, fazer isso, eu consigo baixar de 500 para 350, baixar de 100 para 40? Será que é possível fazer isso? Então eu tenho que tentar renegociar para que eu possa baixar o meu valor de despesas fixas não obrigatórias. Aí eu tenho despesas variáveis, que são despesas variáveis obrigatórias. O que são despesas variáveis obrigatórias? Despesas variáveis obrigatórias são aquelas despesas como luz, gás, mercado e etc. Não tem como eu eliminar. Eu nunca vou zerar. Luz, vamos zerar a luz? Dá, só se você viver no lampião. Então não existe mais essa possibilidade. Então para você zerar a luz, claro, né, tem outras opções, fotovoltaica, etc. Mas assim, de forma geral, não há muito o que fazer. Então você tem que o quê? Reduzir. Você tem que trabalhar, criar mecanismos e estratégias para você gastar menos. Então, por exemplo, mercado. É uma despesa fixa, é uma despesa, variável, uma despesa obrigatória. Eu preciso gastar com o mercado, não tem como não gastar. Legal, então o que eu posso fazer para eu gastar menos com o mercado? Eu posso, por exemplo, ir num mercado de atacado, aqueles atacadões, por exemplo, que permite que você compre mercados de atacado com preços de atacado, mesmo você sendo uma pessoa comum. Então, eu posso comprar nesses mercados. O que eu posso fazer também? Eu posso ir para o mercado sem levar as crianças. Porque se eu não levo as crianças, em tese, as crianças
Quando elas estão no mercado, elas começam a ver coisas, atiça a vontade delas, elas pedem e eu acabo cedendo. Então, se eu deixar elas em casa, eu vou conseguir reduzir as minhas despesas de mercado. Pô, legal. Então, despesas variáveis, ou seja, todos os meses variam e obrigatórias. Não tem como eu eliminar elas, mas eu consigo reduzir. E aí, por fim, despesas variáveis e não obrigatórias são aquelas despesas que são mais despesas muitas vezes relacionadas ao lazer, muitas vezes relacionadas às saídas, muitas vezes até mesmo relacionadas a coisas supérfluas da nossa vida. Então, por exemplo, restaurantes, viagens, por exemplo, salão de beleza, cabeleireiro. Então, muita dessas despesas eu consigo o quê? Eu consigo até eliminar por um tempo. Ah, não, por exemplo, sair. Ou a gente vai reduzir muito, ou a gente elimina por um tempo. Estamos muito apertados, estamos devendo, a gente precisa fazer um esforço monumental de nos próximos 3 meses não sair de casa, não comer fora, etc. Só comer em casa e só ficar em casa todo final de semana para não gastar muito dinheiro. Legal. Então essas despesas a gente elimina por um tempo. Legal, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro essas 4 estratégias. Só fazendo uma breve recapitulação. Despesas fixas e obrigatórias. A gente vai adiar a redução porque são despesas mais complexas, como por exemplo financiamento, condomínio, aluguel e etc. Despesas fixas não obrigatórias, ou seja, eu tenho todo mês, mas ela não é obrigatória. Eu poderia até mesmo eliminar, mas ela é uma despesa fixa não obrigatória. O que eu faço? Eu renegocio plano de saúde, telefone, internet. Eu tento chegar num plano mais barato para que eu possa economizar. Despesas variáveis obrigatórias. Eu não tenho como eliminar de forma alguma. O que eu faço? Se as despesas são variáveis e obrigatórias, eu vou reduzir elas. Mercado, conta de água, conta de luz, conta de gás, combustível e etc. Então essas despesas vão continuar existindo, só que eu vou ter que o quê? Reduzir elas, a estratégia é reduzir. E despesas variáveis e não obrigatórias, ou seja, elas oscilam, mas elas não são obrigatórias. Eu vou eliminar por um tempo, eu vou tentar cortar por um tempo, por exemplo, saídas, restaurantes, viagens curtas e etc. Então, essas são as 4 estratégias para um plano de redução de gastos. Então, se você estiver apertado, se estiver com dívidas, o momento é de você criar um plano de redução de gastos, listando as suas despesas e pensando em estratégias para cada uma delas, com base nessas classificações. Despesas fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, comentem aqui embaixo. Não sei onde você está vendo esse vídeo, mas comentem aqui para que eu possa estar dando um retorno, uma resposta para ver se vocês realmente entenderam e se ficou claro. Beleza? Um grande abraço e até mais!